Seja bem-vindo à série de vídeos que vamos fazer ao longo desse ano de 2026. Feliz ano novo, antes de qualquer coisa. Eu sei que faz muito tempo que eu não publico um vídeo por aqui, tiveram questões pessoais envolvidas, mas sem mais delongas, voltamos com um pouco mais de exercícios aqui de geometria analítica. Estamos usando o livro do professor Steinbrück. Daqui é o capítulo 3, é produto de vetores, e estamos no exercício 63. O intuito é terminar esse capítulo e seguir resolvendo as questões dos próximos capítulos. Dados os vetores U, 2, 1 e 0, V, 3, menos 6 e 9, determinar o vetor X que satisfaz a relação. O V é o resultado do produto vetorial entre U e X, e o vetor X também é ortogonal ao vetor W de coordenadas 1, menos 2 e 3. Se você gosta de exercícios de geometria analítica, considere estar deixando um like nesse vídeo. Se alguma dúvida ao longo da resolução ficar depois, você pode estar deixando um comentário. Eu vou estar respondendo assim que eu conseguir. Como que a gente vai resolver esse problema primeiro? Eu preciso aplicar as definições, considerar as condições que foram dadas e simplificar o problema. Ou seja, o x, por natureza, é um vetor no espaço, então ele tem coordenadas ABC genéricas. E eu sei que ele é ortogonal ao vetor W. A ortogonalidade me implica, me dá uma condição de que o produto escalar entre x e w, os vetores ortogonais, resulta em zero. Fazendo x escalar w, eu pego 1 vezes essa coordenada a que eu arbitrei para a primeira coordenada do vetor x, v mais menos 2, que é a segunda coordenada do w, vezes o b, que é a coordenada genérica, então menos 2b, e mais 3, coordenada do w, vezes o c, coordenada do x. Esse resultado todo precisa ser nulo para que os vetores sejam ortogonais. Então essa é a primeira condição que a gente tem, certo? Agora eu tenho que ir ver a segunda condição, que é o produto vetorial. U com x precisa dar v. O produto vetorial entre dois vetores é o determinante de uma matriz em que a primeira linha são as coordenadas canônicas, os vetores canônicos, né, I, J e K, x, y, z, né, as coordenadas na direção x, y, z. A segunda linha são as coordenadas do primeiro vetor à esquerda do produto vetorial, 2, 1 e 0. E a terceira linha, as coordenadas do segundo vetor, no caso x, ABC, genéricas, como eu impus. Tem que fazer o determinante dessa matriz. Se você não consegue fazer de cabeça, repete duas linhas ou repete duas colunas. Tem essas duas formas de resolver, né? Eu faço aqui de cabeça, eu sei que tem uma regrinha para fazer isso. Eu fiquei com C vezes I, mais 2B vezes K, menos A vezes K e menos 2C vezes J. Soma ou subtração de vetores, né? Eu pego as coordenadas x com x, y com y, z com z, nesse caso, i com i, k com k, j com j. E, obviamente, então eu fico com c menos 2c em j e 2b menos a em k. Eu sei que esse produto precisa resultar no vetor v, que foi a condição que ele me deu. E o vetor v tem coordenadas 3, menos 6 e 9. Então tem essa igualdade agora desse vetor resultante com esse vetor v que tem as coordenadas conhecidas. Igualdade de vetores, a gente sabe que tem que fazer o quê? Basicamente, eu tenho que fazer coordenada a coordenada a igualdade dos termos. Então, eu faço C igual a 3, né? Eu vou basicamente chegar que C é igual a 3, então eu já tenho um termo do vetor X a descobrir. Eu sei que quando eu igualo menos 2C com menos 6, eu basicamente não concluí nada novo, né? Se o C vale 3, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, é só uma validação de que C igual a 3 permanece correto, né? E aí, quando eu olho na coordenada z, eu tenho 2b menos a igual a 9. Então eu sei que a menos 2b, eu passei tudo, eu trouxe tudo para a direita, no caso. Eu peguei o a menos a, passei como mais a, eu peguei 2b, passei como menos 2b, e isso dá igual a 0. E basicamente é uma condição que eu tenho aqui. A menos 2b mais 9 igual a 0. Isso tem que ser igual a 2b menos a. Certo? Perfeito. Quando eu olho, então, agora, a outra condição que eu tinha, que é a condição da ortogonalidade, né? Então, basicamente, eu tenho A menos 2B e o C vale 3, então mais 9, por isso que ficou aqui o termo à esquerda, né? Que é A menos 2B, mais 3 vezes o 3, que é o C, isso dá 9. Isso é igual a 0, e também igual a coordenada Z, 2B menos A, certo? B igual a Y, eu arbitrei um vetor, uma variável para o B, né? Porque percebam que aqui eu tenho uma equação e eu tenho duas variáveis, então uma delas vai ter que ser livre, né? Então dessa forma eu estou dizendo que existem infinitos vetores, né? Desde que eu depois arbitre um valor para o y, vou ter um vetor único, mas eu tenho infinitos vetores que conseguem satisfazer a questão de ortogonalidade com W
e o resultado do produto vetorial com U resultando no vetor V, certo? Então A menos 2B mais 9 igual a 0, que é igual a 2B menos A, que é a coordenada Z também. B, então, precisa ser igual a Y. A vai ser, então, igual a 2 vezes o B, se eu isolar aqui, né? 2 vezes o B menos 9. Então, o vetor resultante fica, coordenada A, que é na direção X, fica 2y menos 9, em função de y, que é uma variável livre. A coordenada y, é por isso que eu coloquei B igual a y, para ficar y, na coordenada y. E a coordenada z sempre vale 3. Então, isso é a questão que é importante. O eixo da cota, né, o coordenada em z, sempre tem que ser igual a 3. E aí, tendo uma variável y a ser definida, né, eu tenho que o x vai ser 2y menos 9. Perfeito? Dessa forma, a gente resolve essa questão aplicando as questões, o critério de ortogonalidade, a resolução do produto vetorial de uma forma genérica e depois fazendo igualdade de vetores, e depois acaba entrando numa questão de sistema linear que não era determinado, né? Eu tinha infinitas soluções e aí eu arbitrei uma variável para um dos dois. Eu podia dizer que A era igual a x, e aí a coordenada B ou a y ia ser em função desse x, mas aqui eu preferi fazer igual o gabarito do livro e ele arbitrou para y, deixando a coordenada x em função desse valor de y a ser definido para encontrar um vetor único, mas que vai atender as condições, assim como outros vetores também atenderiam. Perfeito? Se você ficou com alguma dúvida, ou algum comentário, ou algum passo que não ficou tão simples de entender, considere estar deixando um comentário novamente. Se fez sentido essa resolução, deixa um like para entender que faz sentido continuar com essas gravações, né? E a gente se encontra no próximo exercício.